Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é Cristina e chegando mais uma vez para a live aqui, nas nossas lives de segunda-feira. Hoje com um tema muito legal, muito especial. A gente vai falar sobre meditação mindfulness com o Lu, que é do Espaço Medita, e ele vem falar para a gente um pouquinho como essa prática pode ajudar a gente a controlar a ansiedade e reduzir o estresse. Aceitar aqui o pontinho. Agora vamos começar. Esperar o Lu entrar aqui. Oi, Lu, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia também. Deixa eu me colocar aqui um pouquinho mais para cima, que agora dividiu a tela dele. Pronto, melhor. Tudo bem, Lu? Tudo maravilha. Como foram de Páscoa? Muito bem, a gente passou em família reduzida, né? Só eu, a Ana e o neném, mas foi bacana. É o que dá para É o novo, fazer. né? É o que dá para fazer hoje, né, Lu? Que bom que dá para É, ficar junto com a família, né? Lu, em sim. primeiro lugar, queria agradecer muito você ter aceitado o convite para vir falar para a gente aqui, para nossa audiência, sobre meditação. Acho que o puerpério é uma das fases mais difíceis que uma mulher pode passar. Então é muito interessante que a gente apresente para elas algumas formas, né, de tornar esse momento um pouquinho mais suportável, né? Acho que essa aqui seria a palavra. Aí, Lu, eu pedi para você, para a gente começar aqui, o pessoal te conhecer, que você se apresentasse, falar como é que você chegou até aqui. E tem aqui, tá online a Carla. A Carla é a enfermeira lá do consultório que ajuda nesse projeto, então ela que dá um auxílio também na parte de amamentação. Legal. Obrigado. Obrigado, Carla. Bom, eu estava vendo um vídeo agora, enquanto eu estava esperando, né? Dela Uhum. pulando da chupeta. Bem legal, né? Ah, você Bem estava vendo o interessante. conteúdo? Tá, Ah, tava. legal, legal. Então, eu cheguei até mindfulness, né? Num caminho meio torto, vamos dizer assim. Acho que nem um caminho é torto, né? Mas o contrário do esperado. A minha primeira formação foi educação física, né? E junto com a educação física, eu me formei com acupuntura, né? Fazendo a tradicional chinesa mesmo. E no estudo da tradicional chinesa, que aborda aí o ser humano como um todo, né? Nos três pilares, corpo, mente e espírito, alma, energia, aí é o nome que você quiser colocar. Mas a ideia é que ele traz essa visão do ser humano como um todo, né? Isso sempre me chamou a atenção. Além de olhar o ser humano como um todo, também observar o comportamento sempre foi algo que me chamou muita atenção, o comportamento do ser humano. E aí, estudando acupuntura, me apaixonando por esse estudo, eu fiz uma pós em neurociência, né? Que aí eu queria estudar o funcionamento do cérebro. E foi fazendo essa pós que eu cheguei em mindfulness. O Nossa, pessoal da Unifesp, lendo um livro sobre religião e ciência, que uhum, são dois assuntos que me atraem muito, né? legal. Essa conversa que tá trazendo aí do potencial das religiões junto com a ciência, tendo como um ponto de encontro, um ponto de união, a essência do ser humano. E o comportamento tá aí, né? E aí foi então que eu passei a estudar mindfulness e também psicologia. Então, hoje eu trabalho bastante com essa questão do comportamento, né? E observando e trabalhando o autoconhecimento por ferramentas terapêuticas e contemplativas. Uma delas é o meditação e mindfulness. Ótimo. E Lu, para quem está por aqui e não sabe o que é a meditação mindfulness, qual que seria a melhor forma da gente falar ou definir a meditação mindfulness? Uma vez que existem diversas técnicas de meditação, e por que você Uhum, escolheu essa para seguir como prática? sim.
Eu acho que a gente pode começar diferenciando meditação e mindfulness, né? Que são duas coisas diferentes, apesar de elas estarem no mesmo ambiente em um dos momentos. A gente pode começar falando sobre mindfulness, né? Porque mindfulness, ele é um... Nossa, esse é meu filho, né? Não sei se vocês ouviram na porta. É bom que tá saudável, eu gosto assim. Eu não posso trancar a porta que ele derruba. Ele é bem gentil, Quanto mais sabe? trabalho tá para você, menos ele dá para mim. É verdade. Então, mindfulness é esse estado, né, de presença. Então, ele é considerado um estado psicológico, Tá. né, e é inerente ao ser humano. A gente só acessa e cultiva uma habilidade de permanecer nesse estado de presença consciente. A gente usa a palavra também awareness, né, que é eu estou consciente deste momento, né? Tá. E isso é dinâmico, não é estático. Então, eu estou momento a momento consciente. E esse estado de presença é basicamente, se eu pedir para você sentir o seu pé direito agora, ou ele tocando no chão, caso você esteja com ele no chão. E é isso, né? Você perceber que está presente, consciente nessa conversa comigo. Então, esse estado de consciência plena, né? Também cultivando umas posturas internas de abertura e não julgamento, a gente considera mindfulness. Tá. E aí a meditação, ela é uma ferramenta para a gente acessar e cultivar esse estado. E aí existem inúmeras técnicas, né, e ferramentas de meditação para chegar a um estado de presença que a gente chama de mindfulness. E o que acontece é que esse nome ele veio, né, ele se tornou famoso, assim, porque foram desenvolvidos protocolos, né, que basicamente atuam no ambiente clínico, o que propiciou também estudos científicos. Então, por que eu fui atrás de mindfulness? Porque ele era justamente esse vínculo entre uma prática potente, feita basicamente nas religiões, né? Então você precisava entrar numa religião para treinar, e foi trazido para o meio clínico, né? Científico. Então, o mesmo potencial num ambiente laico, secular, e também demonstrando os benefícios para a saúde como um todo, né? Tanto na parte de prevenção, como na parte de tratamento, como doenças crônicas, como ansiedade, né? Depressão, dor. Então, por isso que me chamou muita atenção, porque é esse elo, né? Tanto que eu descobri, né, mindfulness, que não é algo muito antigo, aliás, não é nada antigo, no Brasil ainda, inclusive é muito novo, lendo esse livro, né, O Ponto de Encontro entre a Religião e Neurociência. Então, isso que me chamou muita atenção de mindfulness, contemplando todas os meus gostos, né, por estudo das tradições com estudos científicos. Ah, legal. Então, quando a gente colocou o tema da live falando sobre redução de ansiedade e controle de estresse, então, isso é algo científico. Realmente existe a comprovação científica de que a prática do mindfulness faz esse tipo de resultado, ou traz esse tipo de resultado. No momento, a gente tem já bastante pesquisa, né? Já tem acúmulo de evidências mostrando esses resultados. Mas ainda tem a necessidade de muitos estudos, né? Mas a gente já tem bastante informação mostrando os benefícios dessa prática, né? Então, não só na mudança e melhora do comportamento e qualidade de vida, mas também como mudanças estruturais, né, no cérebro, aumento de conectividade de áreas, e o resultado é esse, um manejo melhor dos pensamentos e emoções, gerando, né, tendo como um subproduto uma baixa no nível de ansiedade e estresse, e aumento de qualidade de vida por manejo, né, por consciência. Então, esses são resultados já palpáveis. Né? Ótimo. Isso, na verdade, a gente achou legal de trazer aqui para o canal, porque eu acho que ansiedade e estresse é um dos dois sentimentos que a mãe que está amamentando, ela mais se depara com, né? Uma vez que ela perde o controle da situação totalmente,
nessa fase e é muito difícil trazer ela para exatamente para a presença, né? Então, manter ela no eixo, digamos assim, para que ela consiga se organizar de uma forma mais adequada. Se a gente fosse falar para qual que seria o momento ideal de começar a prática do mindfulness, independente colocando mais na realidade da mãe, você acha que essa prática tem que vir logo antes do nascimento do bebê, depois? Acho que eu diria que a melhor hora para começar é agora, né, Lu? É, o... é interessante, né? Eu sei porque eu vivi faz pouco tempo, né? Meu filho tem os ótimos cuidados da Cris. Imagina, é um prazer. E pelo que eu ouço também dos meus amigos, né? E pelo que eu vivi, realmente o momento, né? Principalmente depois que nasce o neném, aqueles primeiros meses são tempos difíceis, né? De muita ansiedade, muito estresse, porque você está adaptando todo um processo novo, tem um frágil, né? Então, o nosso cérebro ele natural se gruda em coisas que vão salvar a nossa vida, né? Então, preocupações, catástrofes, são coisas que a gente vai se grudar mesmo para tentar salvar, né, a vida tanto nossa como dos nossos ali, né? Então, é natural, uma tendência do nosso cérebro, da nossa evolução biológica fazer isso. E assim que o neném nasce, isso só aumenta. Agora, essa sua pergunta, Cris, muito interessante. Quando eu começo? Né? Quando eu começo a praticar, é algo essencial de se pensar. E claro que a resposta é quanto antes, melhor. Porque, e talvez a gente possa até falar que momentos não seria agradável eu fazer a prática caso eu não tenha uma experiência prévia, né? Legal. Porque a gente procura evitar momentos de pico, né, de emoção, se eu não tenho uma habilidade ou base emocional para lidar com aquilo. Porque a prática, ela nada mais faz do que clarear aquilo que eu estou vivendo, né? Então, ela me traz uma consciência mais ampla. Né? Muitas vezes eu ouço, até mesmo na minha própria experiência, vejo isso, parece que piora alguns quadros. Mas, na verdade, a gente só aumenta a luz ali, né? A gente só enxerga algo que talvez a gente estava insensível ou fugindo, que é uma outra tendência nossa. Então, é importante que, no caso de uma mãe, né, ela já tem uma prática prévia. Então, se você pensa em engravidar, é interessante começar agora. Se você acabou de engravidar por uma certa segurança, os 3 primeiros meses, a gente indica não, que é aquele período de preocupação, né, que pode ser que perca. E se você não praticou e acabou de ter filho, também não é muito adequado agora você ter isso. Né? Se você não tiver um acompanhamento psicológico ou outra terapia, outro acompanhamento médico junto. Por quê? Porque pode emergir algumas emoções e que ali no meio você não consiga lidar. Tem a dificuldade de lidar. Então, tomando esse cuidado, assim, eu sei que é uma fala assim, parece, né? Assim, mas a gente está falando que vai ser bom para a mãe. Não que seja contraindicado, né? Não é esse caso. Mas é legal tomar cuidado, porque a mãe, como o pai também, né, pode estar frágil nesse momento. E aí, fragilidade com farolete, é difícil de você construir uma base para lidar com aquilo. Então, o interessante é que você faça antes de engravidar, né? Quando eu falo engravidar, eu sempre falo homem e mulher, né? Que a gente engravida junto. Exato, Caso o exatamente. relacionamento. Né? E aí sim, você pode praticar durante a gravidez e o subproduto, o resultado disso, né? Continuando a prática, nos momentos de pico de estresse, você já vai ter bases, né? Para lidar melhor com as situações, sem dúvida. Porque a meditação e a prática em si não vai mudar o que a gente vive. Vai melhorar ou mudar a nossa forma de se relacionar. Então, eu preciso construir isso, né? Não é uma salvação, é um exercício. Legal. Não, é muito interessante. Na verdade, eu nunca tinha pensado nesse sentido mesmo, Lu, né? Porque
Às vezes você vê a pessoa no pico do estresse e aí você pensa, meu, o que pode ajudar? Talvez a meditação acalma, às vezes melhora a questão da, tipo, respira fundo e você se acalma, mas realmente essa questão de poder potencializar uma situação que não agradável que a mãe ou a família, enfim, já está Sim. vivenciando. Então, bem legal pensar nessa abordagem. E uma coisa que às vezes normalmente a gente também pensa é assim, eu já não tenho tempo para muita coisa, minha vida tá toda bagunçada, como é que eu vou arranjar tempo para fazer esse tipo de prática? Ela vai ser interrompida pelo bebê chorando ou por alguém pedindo ajuda de alguma coisa. Eu prefiro dormir do que fazer ou gastar, entre aspas, tempo com isso. É uma prática que a gente precisa de muito tempo, dá para a gente fazer. Precisa estar num lugar silencioso. Como é que a gente vai poder se organizar? Sim. A prática em si, né? Ela começa, a gente pode começar falando que existem duas formas de exercício que a gente tem nos protocolos, que uma é a prática formal e uma prática informal. As práticas formais são aquelas que a gente dedica um tempo exclusivo para fazer aquilo, né? Então, eu vou pegar lá das 7 às 7h15 da manhã, ou do meio-dia, meio-dia e 10, 15, 5 minutos, vou colocar meu fone de ouvido, caso eu tenha uma prática guiada, e vou dedicar exclusivo tempo para aquilo. Então, a gente chama isso de prática formal. As práticas informais, elas utilizam-se das atividades diárias, né? Então, eu estou lá lavando louça, estou escovando os dentes, estou dirigindo, estou amamentando, né? E eu trago atenção plena para aquele momento. Então, eu não preciso parar o que eu estou fazendo. Então, essa é uma prática muito bacana para quem está no momento como o pós-nascimento do neném, né? Que, principalmente para a mãe que demanda mais atenção, né? A mãe, ela tem mais, ela tá mais tempo em cima da criança. Então, o pai está lá tá ajudando, mas é ela que vai amamentar, é ela que está mais próximo ali e investe mais tempo. Talvez realmente, tendo a vida, né? Quem já passou por isso sabe, a mãe, o tempo que ela tem que descansar, ela precisa repor ali, se alimentar, ir ao banheiro, tomar banho, dormir, né? Fazer tudo isso. Então, pode-se usar práticas informais. Por isso que a gente fala do preparo antes. Então, para a prática informal funcionar melhor, a prática formal é importantíssima, né? Para que eu crie, né, essa estrutura, eu aprenda a fazer isso, né, esse voltar para o presente, perceber que eu tô no estresse, eu estou no dinamismo, né? Estou com a mente acelerada ou preocupada ou na fantasia, perceber e voltar ali para o que eu estou fazendo. Então, a prática formal ajuda a prática informal. E se a gente já tem um exercício antes, mesmo que você não tenha tempo de fazer a formal, você faz só a informal. Agora, é possível achar tempo no dia? 2 minutos, 3 minutos? Isso já traz benefício? Sim. A gente já vê em alguns estudos que o mais legal é a constância do que a intensidade. Então, é mais interessante eu fazer todos os dias 2 minutos do que fazer um dia na semana, meia hora. Então, mesmo que eu faça pouco tempo, mas que eu consiga ter uma constância, já traz benefício para a minha vida, sim. Utilizando a ferramenta certa também. Isso é muito importante. Ah, legal, porque às vezes a gente tem a impressão de que para meditar, para você conseguir fazer um trabalho correto, a gente precisa de um tempo prolongado, né? Sei lá, a gente tem aquelas imagens dos monges que ficam meditando a vida toda. Aí a gente acha que para a gente tem que ser da mesma forma. Agora, quando você fala que 5 minutos, 15 minutos já são suficientes, eu acho que a gente pode aproveitar um intervalo para conseguir fazer essa prática. Eu já tentei algumas vezes, Lu, na verdade, praticar, colocar como hábito de vida, e eu acho muito difícil essa questão que você falar, e é exatamente isso que a Jennifer está perguntando agora aqui,
É a questão de que na hora que a gente começa a fazer a prática, a mente não descansa, né? Na verdade, parece que ela grita e você, de repente, se vê pensando e tentando achar soluções para 200 pendências que você tem na vida, né? Então, você acha que para quem está começando, o ideal seria tentar fazer a prática guiada, porque daí pelo menos tem alguém que vai te direcionando por onde ir, como se comportar, trazer a sua presença o mais normal para a respiração, ou como você falou, para sentir uma parte do corpo, toque. Você acha que essa é a melhor forma da gente tentar começar? Sim, sem dúvida, né? Eu gosto de usar a palavra exercício para ficar bem claro, para a gente até fazer algumas comparações, né? Porque para a meditação, eu não sei que momento da nossa história, né? A gente acredita que a gente vai conseguir sozinho e sem a ferramenta adequada ou sem o ensino adequado. E por a gente acreditar nisso e ter informações erradas, muitas vezes, como você vai deixar a sua mente em branco, acalmar a sua mente, né, como algo direto, faz a gente se frustrar e criar aversão nas primeiras vezes que a gente vai treinar. E mesmo que eu tenha um pouquinho mais de empenho e tente mais um pouco, a chance de eu ir para o caminho errado e me frustrar é grande, né? Porque é como se eu enfrentasse um mar revolto mesmo. A nossa mente é o natural dela, ela é dinâmica, né? Eles costumam comparar com um macaco no galho. A natureza do macaco é ficar pulando de galho em galho, né? A nossa mente é a mesma coisa. Então a gente precisa aprender a lidar com isso com as ferramentas corretas. E eu sempre faço essas comparações com aprender a falar inglês, aprender a tocar um outro instrumento, né? Ou procurar um profissional adequado, né? Posso até dar o seu exemplo. A gente tem um filho, a primeira coisa que você faz é procurar um profissional adequado. Você fala, não, vou cuidar sozinho, vou ler um livro aqui, vou fazer isso, eu mesmo vou medir a cabeça. Não vai dar certo. Né? A chance maior de dar certo é com um profissional que estuda, que te direcione da melhor maneira. Então, a prática é a mesma coisa. E ainda, a meditação é algo mais difícil ainda, porque a gente fala de algo subjetivo, né? Um mundo interno. Eu vou te ensinar a ler. E você precisa experienciar isso. Então, ter uma ferramenta certa, a condução adequada, é imprescindível. E mesmo assim, a gente tem números, né, nas pesquisas também, de pessoas que não conseguem seguir, se frustram, mesmo com um profissional adequado, né, com um programa adequado. Então, sem dúvida, a gente precisa de uma orientação bacana para fazer isso. E não só ter uma prática, né? Um áudio guiado, por exemplo, hoje de mindfulness, você acha no YouTube gratuito, assim, tá dá rodo, tem muito. E não que os áudios são ruins, mas eles sozinhos também não te ensinam o mecanismo, né? Que momento para qual âncora eu vou? E por que eu estou usando isso? Qual é a minha intenção? Então, os programas, né, e exercícios com um protocolo, com um profissional adequado, te pegando na mão e te ensinando, com certeza vão te ajudar, vai te ajudar e vai te trazer mais segurança para você enfrentar, como tudo na vida que a gente aprende, né? Enfrentar os momentos difíceis, né? Mesma coisa de você tocar um instrumento. Assim. No começo é gostoso, aí você vai para o próximo nível, né? Começa a ler partitura. Não é gostoso, dói. Você precisa treinar, você precisa superar algumas coisas. E sozinho a tendência de você fugir é grande, né? Nossa, é bem legal. Bom, para quem está acompanhando a gente aqui, o Lu tem o Espaço Medita, né? Que é o Insta que está fazendo a live com a gente aqui. E você tem um grupo de WhatsApp, né, Lu, que você acaba fazendo práticas diárias, né? Você tem esse tipo de trabalho que você faz, né? Sim, a gente tem as práticas de segunda, quarta e sexta, né? Que tem elementos, a maioria dos elementos utilizados vem das técnicas, dos protocolos de mindfulness, né? E de compaixão também. E nesse momento, né, que a gente está passando, a pandemia e o Covid,
eu estou usando bastante ferramentas de compaixão, de autocuidado, porque foi a maneira que eu encontrei, ou que a gente está vendo bastante esse movimento, né? Da gente cuidar melhor disso, né? Diminuir o sofrimento, mas também não com muita dureza, né? A gente precisa de um acolhimento, de um abraço, todos nós, nesse momento que a gente está passando, que é difícil, de incertezas, de insegurança, né? E apesar de a gente passar isso por vários momentos da nossa vida, né? A gravidez, a amamentação é só mais um deles. Né? Essa incerteza, essa insegurança, né? Esses conflitos, junto com alegria, com euforia, sabe? Então, é importante a gente ter esse olhar carinhoso também, né? Acolhedor, para cuidar desses processos, que muitas vezes formam feridas na gente. Tem uma coisa muito interessante que a gente pode até também trazer para a ideia da amamentação, né? Que há a gente segue a falas muito a ideias sociais, né? Então a gente tem algumas falas que são carimbadas, né? Então até para o próprio neném a gente fala é paraíso, né? É sempre gostoso, é sempre tudo isso. E aí você entra numa condição só esperando isso. E existe também um treinamento nosso que é muito carrasco muitas vezes, né? Com os outros a gente é mais gentil, a gente consegue ter uma palavra de amigo, de amiga, né? De conforto, e muitas vezes com a gente é como se tivesse alguém com o chicotinho ali atrás, né? Então a gente se cobra mais, né? A gente é mais duro com a gente mesmo, acreditando que essa dureza, essa cobrança excessiva faz a gente se movimentar, né? Faz a gente produzir. E a gente vem enxergando que não. Pelo contrário, isso tira a produtividade. Então, as práticas de mindfulness e as práticas de mindfulness com esse olhar compassivo, eles trazem essa ideia para aquilo que a gente vive, né? Que muitas vezes não é agradável, não é fácil, não é prazeroso. Né? E se eu ainda estiver me chicoteando, né? Talvez só piore a minha relação com aquilo. Então, a gente percebe que é o contrário. Quando eu me acolho, eu tenho mais potencial de ação para eu poder produzir melhor, né? E aí os resultados são muito bons. E é isso que a gente vê nas pesquisas, né? Não só de comportamento, como eu falei, mas de resultados que a gente fala de neurofisiológico, né? O meu corpo reage da maneira como eu estou trabalhando aqui e vice-versa, né? Também. A gente até aborda bastante essa questão, Lu, aqui no canal, falando dessas coisas que a mãe se cobra, que a mãe acha que não tem, o meu leite é fraco, o quanto de influência a opinião dos terceiros também acabam trazendo, né, para essa mãe. Então, a gente sempre fala na questão do aumento do cortisol e da adrenalina, que realmente são os nossos hormônios de estresse, os nossos hormônios de fuga, aquela questão mais primitiva mesmo, o quanto eles acabam se opondo às questões que são o do prazer, o hormônio do amor, a ocitocina. Então, como ele acaba Sim. também influenciando nessa produção e realmente o que o pessoal fala, não deixa a mãe passar nervoso que o leite vai secar. Isso é verdade, mas é Verdade. um dizer antigo que tem base, entendeu? De falar assim, é realmente hormonal, é realmente físico esse tipo de questão. Olha lá, vamos ver que a Jennifer colocou aqui, ó. A mãe se cobra porque a opinião da família e afins pesa, pai cobra, todo mundo cobra, parece ser uma exigência da sociedade. Mas a amamentação não é fácil, não é trivial e cansa. Outra coisa é achar que a amamentação é instintiva. Não é, né? Não tem jeito, é isso mesmo. E não é fácil passar por esse período, com certeza. E essa fala da compaixão, o que você falou agora, do autocuidado, nossa, ele cabe muito para essa fase também da Uhum. mãe, né? Dela não se esquecer como indivíduo, porque a tendência são elas priorizarem realmente a cria, né? E inclusive deixar de se cuidar não no sentido de vaidade, não é nem isso que eu tô falando,
se cuidar em relação à saúde também, né? O bem-estar físico, o bem-estar mental, espiritual. E realmente a prática do mindfulness pode, nossa, ajudar e muito, né? Sim, sim, pode. Lu, a gente tinha falado um pouquinho antes. Você acha que tem como a gente fazer uma prática aqui para o pessoal ter uma noção de como seria uma prática da meditação mindfulness, para daí eles terem digamos assim, uma Uma noção, né? degustação? Sim, sim. Sem dúvida, né? A gente tem que fazer para poder sentir, né? A gente sempre Isso. brinca, porque se você não praticar, é a mesma coisa você olhar para o cardápio de um lanche, né? E ficar tentando sentir o gosto lambendo o cardápio. Não dá, né? Então tem que comer, saborear. Boa, Mas verdade. eu posso só fazer um link com as falas dessa última que você leu, que eu achei interessantíssimo, né? Com certeza. Porque, Temos percebe, tempo. a sociedade cobra, o pai cobra, a gente tem influências da vida que não tem como evitar, nós vamos ser impactados por isso. Isso vai gerar uma forma de eu lidar com isso. Muito que a gente trabalha nas práticas é perceber como eu me grudo em pensamentos. E quando eu me grudo em pensamentos, eu vivo a carga emocional que ele traz, que é isso que a gente está falando, né? Antes a gente não acreditava muito nisso. Hoje, a neurociência demonstra isso. De maneira que eu vivo aqui na minha cachola, reage diretamente no nosso corpo. Uma cascata hormonal, nessa resposta neurofisiológica, e são efeitos reais, como até poder secar o leite, como você falou, vindo do estresse excessivo. Mas e o que gera esse estresse excessivo, né? Porque uma vez sua mãe estressada, pode ser que não seque o leite, mas é um estresse contínuo, retroalimentando esse processo. E isso vem da ruminação, quando a gente fica muito tempo grudado em pensamentos que muitas vezes são catastróficos, que faz a gente acreditar que nós estamos nesse ciclo de estresse o tempo inteiro. Então, a ideia é que não que a gente mude, nós não vamos nos blindar. Os nossos pais, os antigos, as pessoas vão continuar trazendo essa informação que muitas vezes eles querem mais é ajudar mesmo, né? Mas acabam atrapalhando. E aí eu preciso lidar com isso. Quando eu falo eu, a mãe, o pai, o casal, né, a família. Então, uma ferramenta como essa, tendo lidar melhor com tudo isso, ajuda a gente a manejar, sem mudar o externo. E aí eu diminuo os níveis de estresse no meu organismo, podendo contribuir por um resultado mais saudável. No caso da alimentação, continuar produzindo leite. E, em contrapartida, quando a gente lida melhor com isso, a gente acessa também partes do cérebro que facilitam ou liberam mais, né, hormônios, como você falou, da felicidade, o que favorece também mais a produção de leite. Então, a prática de mindfulness, eu tenho essa experiência com a minha esposa, né, que a gente praticou antes, durante e depois, e foi muito interessante, foi muito importante para tudo que a gente viveu. Nós também não vivemos coisas fáceis na amamentação. Muitas coisas do que a gente tinha previsto para acontecer não aconteceu. Mas é aí que a gente vê que a prática fez efeito, né? Porque nem tudo acontece como a gente quer e controla. E aí eu tenho que lidar com isso. E aí que está o grande lance de tudo. É trazer o foco para o que está no nosso controle, né, Lu? A gente tem como controlar como a gente reage a uma situação, mas a gente É, não tem controle. É igual a questão da pandemia. A gente não tem controle contra o número de casos, contra o número de mortalidade ou as notícias, mas a gente tem controle no cuidado que a gente pode fazer com a gente. Então, isso. eu vou me isolar se eu puder, eu vou andar de máscara quando eu for sair, eu vou higienizar bem as mãos. Então, é isso que está no meu controle. Então, vamos focar naquilo que está no nosso controle e o externo não deve ser o nosso foco porque a gente não consegue controlar ele. Então, a gente só vai Sim. ficar nessa situação de estresse contínuo e até piorando, né? Imunidade e tudo mais por uma questão do estresse crônico mesmo. Perfeito. Perfeito. É isso. Então vamos para a prática. Vamos lá, Lu. Então, só vou fazer um preparo para quem nunca praticou, nunca fez nenhum exercício parecido. É tranquilo, eu vou guiando, lembrando que a gente faz em um ambiente laico, né, secular, não tem vínculo religioso.
Você pode ter a religião, crença que você quiser ou tiver, é bem-vindo na prática. Durante a prática, se você puder sentar confortável, né? Uma postura que você consiga respirar livremente e que dê um pouco de conforto, mas também um pouco de alerta, né? Que se mantenha alerta. Nem muito relaxado, nem muito tenso, tá? E aí eu vou conduzindo, fazendo o convite da prática. Durante a prática, se você se sentir mal, é só abrir os olhos e parar. Não tem nenhum compromisso. Mas, em geral, a gente vai indo bem. Aí é só ir seguindo o que eu vou falando. Combinado. Vamos lá? Vamos lá, vou fazer junto aqui. Tá bom. Então, nesse primeiro momento, só encontrando essa posição. Se você quiser, pode fechar os olhos. E nós vamos iniciando a prática. Se você quiser, com algumas inspirações mais profundas, trazendo bem a consciência para este momento. Percebendo-se habitando e ocupando o seu próprio corpo, atento às sensações ao longo do seu corpo. Consciente das sensações da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Durante todo o exercício, caso você perceba a sua mente dispersar, lembre-se de que isso é perfeitamente normal. Tudo bem. E assim que você perceber, você pode escolher voltar à sua prática, ao seu exercício, ao seu corpo, à sua respiração. Fazendo isso quantas vezes forem necessárias, com gentileza, paciência e amorosidade. Ainda percebendo o seu corpo e as suas sensações, perceba-se na posição que você está, talvez sentado, sentada. Percebendo os seus pontos de apoio, de toque, no chão, no sofá, na cadeira. Se você estiver com os pés no chão, perceba o toque dos pés no chão. Conscientes da natureza destes toques, a temperatura, textura, resistência. Veja que na necessidade de se esforçar, eu apenas me abro para o sentir, sem certo ou errado. Eu apenas observo. Isso, passando gentilmente, agora sentir o toque sutil da sua roupa na sua pele. Perceba a roupa que você usa e que te veste agora. Veja se é possível. Talvez algumas partes você tenha maior sensibilidade, outras menor sensibilidade. E quando você se sentir pronto, pronta, passando a sua atenção novamente para a sua respiração, percebendo o toque do ar nas suas narinas, percebendo a temperatura do ar enquanto entra e sai. Deixando a sua respiração livre, sem ter que controlar. Mas também, se você quiser, ou tiver vontade de inspirar profundamente, pode. Apenas percebendo o toque do ar, a temperatura enquanto entra e sai. E se a mente dispersar, lembre-se, tudo bem. Isso é natural. E gentilmente volte. Esse é o exercício. Voltar quantas vezes forem necessárias.
Isso. E de posse da sua presença, mais uma vez, estenda a sua atenção para todo o seu corpo, veja como você está agora. Mais uma vez, se familiarizando com habitar e ocupar o seu corpo, percebendo-se da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. E cultivando essa qualidade de presença, movendo mais uma vez a sua atenção conscientemente para o externo, perceba a luminosidade, sons, ruídos do ambiente que te acolhe. E aos poucos pode ir movimentando suas mãos, seus pés, cabeça, ombros, tirando qualquer tensão que possa ter ficado durante o exercício. E assim que se sentir pronto, abrindo os seus olhos, finalizando essa nossa prática. Muito bom, hein, Lu? É isso. Impressionante como algumas coisas a gente faz no automático e a gente não percebe, né? Quando você fala assim, tá a temperatura do ar entrando, acho que eu nunca. A gente nunca repara nisso. E a gente brinca, quanto tempo faz que você tem esse nariz aí, né? Nunca percebeu. Exatamente. Mas é isso, né? Essa coisa simples, de uma certa maneira é simples, né? E enquanto eu estou em contato com isso que a gente chama de âncora, né? Sensação do corpo, respiração, existem inúmeras outras. Mas essas são as mais didáticas. A gente está presente, porque isso só acontece no presente. A minha respiração só acontece agora. Enquanto eu estou em contato com ela, a minha mente não está variando, né? No passado, no futuro, na fantasia. Eu estou presente e consciente. E atento com o que acontece nesse exato momento. E aí, cultivando esse estado de presença, a tendência, né, o resultado, como a gente fala, como subproduto, é a gente diminuindo, né, ou aumentando, perdão, o espaçamento entre os pensamentos. A gente tem que dá a sensação de acalmar a mente, né? Ou muitas vezes o subproduto é o relaxamento também, né? A gente está tenso sem perceber e não precisa. Então, a gente chama isso de autorregulação. O processo de presença já traz essa autorregulação para o nosso corpo, para a nossa experiência. Esses são os resultados mais rápidos, muitas vezes, que acontecem. Né? Mas também a gente pode observar várias outras coisas, e tudo isso é a prática. E daí, quando a gente torna a prática constante, vai ficando cada vez mais fácil, né, Lu, de conseguir acalmar, de conseguir perceber, de conseguir estar presente, né? Você, que foi a pergunta da Jennifer, como desligar tão rápido, né? Ou, na verdade, se a gente não quer desligar, né? A gente, na verdade, a gente quer, acho que ligar e perceber, né? A gente se desgruda, não desliga. Se desgruda dos pensamentos, e isso é uma habilidade. E como você falou, quanto mais eu treino, melhor eu fico nessa habilidade de perceber, voltar, me desgrudar, me desfundir de pensamentos e estar presente naquilo que eu vivo. Não importa o que eu esteja vivendo, se é agradável ou desagradável, mas eu estou presente. E é presente que eu posso lidar com aquilo. É presente que a gente escolhe os melhores caminhos. Deixa de reagir aos nossos padrões, aquilo que a gente foi programado, tanto na minha parte biológica como social, né? Ontológica. É só uma questão mesmo de eu estar consciente e escolher o melhor caminho para mim. Então, deixando de reagir. E aí o subproduto é, muitas vezes, o relaxamento, a calmaria e melhor concentração, melhor produtividade, né? Melhor os nossos relacionamentos. Existem inúmeros benefícios que a gente pode listar com o cultivo da presença e mindfulness. Muito legal. Lu, queria agradecer demais essa live, foi muito legal. Acho que você vai se tornar um habituê aqui no canal. Para mim vai ser. Porque esse assunto, eu acredito que ele é muito vasto, ele, né, é muita coisa que a gente tem para aprender, né, nessa prática, e cada vez que a gente vai conhecendo mais o assunto, ele vai ficando mais interessante e a gente consegue aplicar ele de diversas formas na nossa vida, e que de repente uma coisa que começou agora nessa fase que a gente está falando de gravidez e amamentação,
mas que com certeza é um bom hábito de vida para a pessoa carregar pela vida toda, né? Sim, Muito para mim legal. vai ser um prazer. Sempre que você me convidar, se eu puder, claro, eu estarei presente. Não só porque eu amo o que eu faço, né, com mindfulness, mas também porque eu tenho o maior prazer em poder auxiliar de alguma maneira o que eu tive, né, de experiência com a minha esposa e com meu filho, e que, aliás, foi uma das experiências mais bacanas da minha vida, né? Ter filho, essa construção familiar é muito interessante, mas também auxiliar nos processos difíceis, né? Tendo uma fala clara, dando suporte, se eu puder contribuir com isso, com a minha paixão, que é mindfulness e o comportamento, vai ser uma alegria imensa poder participar com vocês aqui, sem dúvida. Ai, que legal. Vamos convidar sim. E, gente, sigam o Lu lá, conheçam o trabalho dele. Se vocês tiverem interesse, entrem no grupo de WhatsApp dele para vocês irem cada vez mais conhecendo a prática e os benefícios do mindfulness. Tá bom? É isso. Lu, muito obrigada. Um beijo na Ana, um beijo no João, para todos aí em casa. Se cuidem e com certeza, em uma próxima oportunidade, a gente te convida para falar mais sobre o assunto aqui. Eu que agradeço, Cris. Foi um prazer imenso. Me chame que eu volto. Pode deixar. Obrigada, Lu. Até mais. Um Beijo. beijo. Tchau, 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 tchau. pessoal.